Eu gostava de basear a nossa meditação nesta manhã nos capítulos 6, 7 e 8 de Atos, onde nós encontramos o relato da morte do primeiro mártir da Igreja cristã. E para mim, esta é uma das passagens mais poderosas, é uma das passagens mais emocionantes que podemos encontrar no livro de Atos. E eu acredito que nesta manhã Deus nos quer ensinar algo importante acerca de serviço, acerca de sacrifício na nossa caminhada cristã. Então eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Atos capítulo 6 e vamos ler alguns versículos, está bem? Eu vou ler na versão a mensagem. Neste meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos a nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens de entre vocês, em quem todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo, de bom senso, e lhes designaremos essa tarefa. Assim continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos, a oração e o anúncio da palavra de Deus. A comunidade concluiu que era uma grande ideia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que, orando, impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. A palavra de Deus prosperava e o número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Amém. E é sobre esta passagem que eu gostaria de meditar nesta manhã. Esta é uma das passagens de veras fascinantes e nos versículos seguintes, até ao capítulo 8, nós encontramos o relato daquilo que foi o início da terrível perseguição que a igreja primitiva sofreu. E tudo isso começou a partir deste acontecimento. Tudo isso começou a partir deste evento. Tudo começa quando Estevão é falsamente acusado de blasfemar contra Deus e toma grandes proporções com o seu assassinato, sendo apedrejado até à morte nas ruas da cidade. E, na minha opinião, a história da vida e da morte de Estevão é uma das mais importantes que nós encontramos no livro de Atos. Sabe, durante muito tempo esta história de Estevão deixa-me sempre um bocadinho, algum incómodo aqui no meu coração, não é? E até certo ponto também continua a deixar este pequeno incómodo aqui no meu coração. Sabe, por um lado, a história de Estevão obriga-nos a lidar com a ideia de que há cristãos, irmãos e irmãs em Cristo, nos nossos dias em todo o mundo, que continuam a ser perseguidos e, em alguns casos, continuam a morrer simplesmente pelo facto de serem seguidores de Jesus. Que crime incrível, não é? Estamos aqui, ou aí, na vossa casa, a meditarmos na palavra de Deus e enquanto estamos a fazê-lo, há pessoas que estão a perder as suas vidas por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho. Amém? E sabe, isso deve despertar em nós um sentimento de indignação, também alguma frustração e até algum sentimento de vulnerabilidade. Eu treinei muito esta palavra, mas pronto, foi só a segunda. Sabe, só a ideia de termos pessoas que podem ser mortas por causa da sua fé nos nossos dias é algo que eu considero simplesmente escandaloso, não é? É absurdo, não faz sentido, sabe? E por vezes é difícil saber lidar com estas situações a partir do nosso conforto aqui na Figueira da Foz, não é? Cidade à beira-mar plantada, não é? Enquanto noutros sítios, na China, no Médio Oriente, em África e noutras partes do mundo, cristãos são perseguidos por causa da sua fé.
E outro aspecto desta história que traz algum desconforto ao meu coração é aquela sensação que deve haver algo mais por detrás desta história. Não é? Sabe, nunca vos aconteceu estarem a ouvir uma notícia, não é? No telejornal, uma tragédia que aconteceu, um crime incrível que aconteceu, não é? E o nosso pensamento, a primeira coisa que nós começamos a pensar, parece que não estão a contar tudo. Isto não deve ser bem assim, não é? Deve haver alguma coisa mais do que isto. Quem conhece aquela expressão, cheira-me a esturro, não é? Cheira-me a esturro. Sabe, parece que há alguma coisa mais por detrás. E eu gostaria que nós olhássemos para esta passagem também a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Porque esta passagem, meus irmãos, esta passagem forma a nossa fé, ok? Estabelece a nossa fé. Porque esta passagem posiciona-nos para sermos o povo de Deus com uma missão no mundo no dia de hoje. Como povo de Deus, temos uma missão no dia de hoje para cumprirmos. A história da igreja, o que é que estava a acontecer qual é o contexto desta história? Tinha passado cerca de 1 ano após o derramamento do Espírito Santo, ok? Quando aconteceu esta história de Estevão. Passou 1 ano, cerca de 1 ano, não é? E sabe, este ano foi um ano tremendo. Foi um ano simplesmente extraordinário. Desde o dia de Pentecostes, a igreja cresceu para cerca de 10 mil pessoas. Deus estava a mover-se tremendamente. Havia milagres, havia sinais e maravilhas naquela comunidade. Vidas são completamente transformadas. E como resultado de tantas pessoas renderem a sua vida a Jesus, é claro que começam a surgir os primeiros desafios logísticos, não é? Porque isso faz parte do crescimento, surgem sempre aquilo que nós chamamos as dores de crescimento. E todos nós, quando nos conseguimos relacionar com isto, nas nossas vidas pessoais, não é? Quando a nossa carreira está num determinado nível e habituamos a estar naquele nível, naquele patamar, nós já sabemos quais são os problemas com que nós vamos ter que lidar, já sabemos quais são as dificuldades que aquele nível nos vai colocar. Mas quando nós passamos para um nível superior, aí começam a haver as dores de crescimento com as quais nós vamos ter que aprender a lidar. Significa que terão que haver ajustamentos, significa que terá que haver mudança na nossa vida, significa que vamos ter que organizar as coisas de outra maneira, significa que vamos ter que aprender novas ferramentas, significa que vamos ter que adquirir novas competências, procurar novos recursos. Não é? O mesmo acontece na educação dos nossos filhos. Não é? Olha, por muito desafiante que seja, quando eles são pequeninos, não é? Mas sabe, quando eles chegam àquela idade da adolescência, aí é que a coisa começa a ser mais difícil. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Não é? Nós descobrimos que quando eles eram pequeninos e choravam muito e faziam muitas birras, esses é que eram os dias bons. Ai, que saudades que eu tenho. Não é? Ainda ontem estava a olhar, não é, para fotos dos meus filhos. Ai. Pois é. Mas sabe, vêm as saudades desses dias. Mas sabe, crescimento implica dores de crescimento. Quem é que está comigo? Não é? E o mesmo se aplica à vida da igreja. E aplica-se a todas as situações em que há um mover tremendo de Deus. Alcançar uma cidade com o Evangelho requer esforço da nossa parte. Discipular pessoas é mesmo um trabalho duro, difícil. Exige perseverança, exige persistência. Okay? E é uma das situações com que eles tiveram que lidar na igreja primitiva. Foi precisamente com o trabalho pastoral ou também com aquilo que nós chamamos hoje em dia com o apoio social da igreja. Então, o apoio a alguma das viúvas não estava a ser feito da melhor maneira. E ainda por cima, estas viúvas faziam parte de uma minoria étnica, ok? Que era, de alguma forma, desprezada na comunidade, em Jerusalém, e também na igreja. Os helenistas, que eram judeus oriundos da Grécia. Nesta comunidade havia os hebreus,
e os helenistas, que eram judeus de origem grega. Não havia ainda gentios na igreja nesta altura, havia os judeus e os helenistas. Então o que é que os distinguia? Uns eram hebreus, judeus nascidos em Jerusalém, judeus lá da terra, aquela terra era deles, não é? Falavam hebraico, e os helenistas eram judeus que tinham nascido no estrangeiro e tinham de alguma forma sido aculturados pela cultura grega. Falavam grego, o inglês daquela época, não é? Hoje em dia toda a gente fala inglês, não é? E naquela altura era o grego, era o grego que dominava aquela cultura, não é? E então eles vinham com uma cultura com uma mentalidade mais cosmopolita, uma mentalidade mais moderna, vamos dizer assim. Então, apesar de serem todos judeus, eles vinham de histórias totalmente diferentes, de contextos e de tradições bem diferentes. Eles tinham maneiras de pensar bem diferentes. E por causa disso, estes hebreus de Jerusalém, eles colocavam assim um bocadinho de lado os judeus nascidos no estrangeiro. Olhavam assim de cima. Percebem o que eu quero dizer? Sabe? E como havia muitos helenistas a renderem as suas vidas a Jesus Cristo e estavam a inundar a igreja com a sua presença, isto levantou alguns atritos, muitos atritos, estava a tentar dourar a pílula, mas não, muitos atritos, alguma tensão na igreja primitiva. Não é? E sabe, olha, isto faz-nos perceber que na igreja primitiva nós também encontramos conflitos étnicos. Não é? Tantas vezes criamos aquela imagem ilusória, não é? De como a igreja primitiva era perfeita, de como era tudo coisas boas. Aqueles é que foram bons dias. Mas sabe, se nós olharmos bem, vamos encontrar que também tiveram que lidar com algumas dificuldades, tiveram que lidar com alguns problemas, certo? Tiveram que os enfrentar. Não é? Muitas vezes esquecemos dos desafios que aquelas pessoas tiveram que enfrentar. E na igreja primitiva também encontramos alguma tensão, orgulho, preconceito, e esta passagem é um bom exemplo disso. E também verificamos que na igreja primitiva havia a necessidade de liderança. Certo? Sabe, neste tempo ainda não havia, eles ainda não tinham tido tempo para os líderes desenvolverem a maturidade espiritual. Porque a verdade é que a liderança na igreja não é alguma coisa que aconteça assim, num estalar de dedos. A liderança na igreja não é uma coisa que aconteça do dia para a noite. Não é algo que nós colocamos no micro-ondas, carregamos e pronto, sai de lá um líder. As coisas não funcionam assim. É preciso tempo, não é? Para vermos desenvolver e crescer boas qualidades de liderança em qualquer movimento de Deus. Então nós vemos que a igreja primitiva não era perfeita, não era perfeita. Havia algumas coisas com as quais eles tiveram que lidar. E sabe, isso também são boas notícias para nós. Eu vejo isto como boas notícias para nós. Mesmo na igreja primitiva nós encontramos alguns atritos, alguma confusão, aquilo que nós chamamos algumas guerrinhas. E isto acontecia, sabe porquê? Porque a salvação não muda instantaneamente a nossa maneira de pensar. Nós temos que trabalhar no duro, ok? Para mudarmos a nossa maneira de pensar. Sabe? Salvação muda a nossa eternidade, muda a nossa identidade, mas coloca em nós o dom da vida eterna, mas não muda instantaneamente a nossa maneira de viver. Dá muito trabalho fazer com que esta vida eterna que está dentro do nosso espírito, que está no nosso espírito, flua até à nossa mente e muda a nossa maneira de pensar. Renovar a nossa mente para uma nova forma de pensar que está assente na palavra de Deus. Dá trabalho. Dá trabalho, mas é um bom trabalho que compensa. Amém? Então, olha, quando este assunto chegou aos apóstolos, eles decidiram fazer alguma coisa para mudar aquela situação, para alterar aquela situação. Mas, no entanto, eles sabiam qual era o seu papel primordial, ok? Eles sabiam qual era a sua chamada. Eles sabiam que a sua chamada passava ou implicava trazerem crescimento à igreja através da oração e através da pregação da palavra. Então houve necessidade de levantar mais líderes de forma a cuidar da igreja de uma forma mais eficiente.
Agora, deixe-me só fazer aqui um parênteses. Deixe-me dizer que, se olharmos para esta situação apenas assim, de uma forma superficial, né, pode parecer que os apóstolos estão a dizer: este trabalho não é para nós. Estar a servir assim, isto não é para nós. Mas sabe, não é isso que eles estão a dizer. Certo? Eles apenas estavam a tentar separar aquilo que estavam a fazer daquilo que era preciso ser feito. E penso que também está implícito que eles estariam a fazer este trabalho. Está implícito naquilo que nós acabámos de ler, nos versos que acabámos de ler, que eles estavam a fazer este trabalho. O trabalho, o cuidado, estava a ser feito de uma forma imperfeita, é certo, mas estava a ser feito. Provavelmente até estava a ser feito de uma forma imperfeita porque os apóstolos estavam a tentar fazê-lo. Mas agora eles queriam mudar e melhorar o cuidado para com a igreja. Eles não estavam a dizer que agora eram muito importantes para fazer esse tipo de trabalho, mas eles estavam apenas a colocar o foco na chamada que havia para as suas vidas. Amém? Sabe porquê, meu irmão? Olha, quando nós falamos de servir, quando nós falamos de serviço, nós nunca paramos de o fazer. O serviço é para a vida inteira. Amém? Sabe, servir não é um estágio para nos levar para outro patamar. Ok? Podem concordar, conseguem concordar comigo? Amém? Mas sabe, fazer parte da missão de Deus, fazer parte do mover de Deus, implica descobrir qual é a área que se identifica melhor com a nossa chamada, com os nossos dons, com as nossas capacidades. E quando nós descobrimos essa área e quando nós nos envolvemos nesse serviço, meus irmãos, a igreja avança de uma forma mais eficaz. Amém? Então os apóstolos, eles tinham estado a servir a comunidade e decidiram que a melhor maneira de melhorar este serviço à comunidade seria levantar 7 homens para os ajudar neste serviço. E um destes homens chamava-se Estevão. E nós não sabemos muito acerca da vida de Estevão, apenas sabemos que era um homem cheio de fé, que era um homem cheio de sabedoria e que era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Diga lá comigo: cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Sabe? Mas também sabemos que Estevão pertencia ao grupo dos helenistas. Okay? Estevão nasceu no estrangeiro, era influenciado pela cultura, pela língua grega, e o seu trabalho aqui com os hebreus é também uma imagem da reconciliação que nós encontramos em Cristo. Mas também podemos depreender que Estevão não era apenas um servo, ok? Mas ele era um bom servo. Ele era um servo com um grande coração. Porque à medida que a história decorre, nós vemos que ele não apenas age em compaixão no cuidado com as viúvas, mas ele também não tinha medo de enfrentar os perseguidores de Cristo. Do Evangelho, versículo 9. Mas alguns, no versículo 9 do capítulo 6, mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sireneus, alexandrinos e gente de Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo, a fim de impedir o seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Por isso subornaram homens para que dissessem a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. A denúncia incitou os ânimos do povo e de seus líderes e de mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Não é? Este homem, por proclamar a palavra de Deus, por ser um bom servo, por fazer o melhor que sabia, viu-se nestas alhadas, não é? Nestas complicações. E então ele foi apresentado perante um concílio. E sabe, este concílio era, por um lado, político e por outro lado também religioso. Político porque era formado por helenistas não cristãos que estavam dispostos a mostrar a sua lealdade para com o sistema que governava ali o status quo, nem que isso implicasse sacrificar a vida de um deles. E era também religioso, porque eles precisavam usar a fé de Estevão como desculpa, como bode expiatório para o acusarem. E por incrível que pareça, não é? Esta estratégia parece que resultou.
Esta estratégia deles resultou, sabe? Resultou porque abriu a porta para que a perseguição se iniciasse por todo o livro de Atos. A perseguição é sempre em parte política e também em parte religiosa e também em parte espiritual. Eles usaram o sistema político e religioso para perseguirem a igreja, não é? Nós vemos lá que eles apresentaram testemunhas subornadas que diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra as leis de Deus. Mentira atrás de mentira. E nós podemos pensar, bem, isto correu mesmo mal, não é? Mas sabe, nós podemos aprender muito com esta passagem. Servir muitas vezes implica sacrifício, não é? Servir implica mudança de mentalidade. Servir implica colocar de lado os nossos confortos, colocar de lado muitas vezes a nossa opinião, aquilo que nós achamos. Servir significa colocar o outro em primeiro lugar. E sabe, nesta história, nós podemos aprender algumas coisas com esta história. E a primeira coisa que eu acho que nós podemos aprender é que Deus opera sempre através de pessoas simples. É mesmo verdade. Deus opera sempre através de pessoas simples, comuns, normais, como tu, como eu. Sabe? E nós encontramos esta verdade vez após vez no livro de Atos. Não foram os apóstolos que espalharam o evangelho por todo o mundo. Sabe, na sequência deste incidente que nós estivemos a ler, a perseguição fez os cristãos fugirem para os países vizinhos. Fez com que eles levassem o evangelho por toda aquela região, enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Interessante, não é? Sabe, o evangelho não estava a ser transmitido pelo staff da igreja. Nada disso. O evangelho não estava a ser transmitido pelo clero, pela hierarquia religiosa, pelo pastor da igreja. Nós vemos é que cada crente, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, decidem levar o evangelho a todo o mundo. Pessoas simples que Deus usou para levarem o evangelho a todo o mundo. E o evangelho move-se todos os dias. Aleluia! O evangelho move-se todos os dias nos ombros e nas costas de pessoas simples, pessoas normais como tu e como eu. Aleluia! Pessoas como Estevão. O que é que ele fazia? Ele distribuía comida. Trabalhava na área social. Ajudava os necessitados. Pessoas como Tabita, a designer de moda. Ela fazia moda, mas no seu trabalho ela anunciava o evangelho de Jesus. Amém? Dionísio, o juiz. Cornélio, o oficial do exército. Pessoas, todas estas pessoas com carreiras profissionais, com os seus trabalhos, pessoas que tinham famílias, pessoas que tinham assuntos para tratar, pessoas que tinham uma agenda preenchida, mas pessoas que viviam o seu dia a dia como pessoas normais em Jerusalém, que levavam consigo a sua fé para o seu dia a dia. Ok. Sabe? E como resultado nós vemos o evangelho a avançar através destas pessoas simples, através destas pessoas comuns e normais. E nós precisamos ter isto bem presente no nosso coração. Porque é muito fácil nós olharmos para o livro de Atos e dizer: eles fizeram coisas tremendas. Mas eles também eram apóstolos, não é? Então, eles estiveram com Jesus, então... Sabe? Mas a verdade é que estas pessoas simples, estas pessoas cheias de fé, estas pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, que estavam disponíveis para fazer a obra do reino de Deus. O que é que Jesus disse lá em João 14:12? Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Jesus mostra-nos algo poderoso. Isto é, alguns dos milagres de Deus, alguns dos maiores milagres de Deus, é suposto acontecerem através de ti.
Alguns dos maiores milagres de Deus nesta geração é suposto acontecerem através de ti, se estiveres disponível, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, totalmente envolvido na missão e no plano que Deus tem para a tua vida. Deus quer usar a tua vida para o estabelecimento do seu reino nesta cidade. Aleluia! Cada um de nós tem uma chamada, todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito. As nossas vidas são um palco, ok? Onde quer que tu estejas, o que é que tu estás a fazer, qual seja o teu trabalho, se és canalizador, se és professor, se és informático, se és jogador, se és estudante, a tua vida é um palco, a tua vocação é um palco. Ou seja, a tua vocação torna-se num palco onde pode ser anunciada a mensagem de que Jesus vive, a mensagem de que Jesus salva e onde é demonstrado a graça e a misericórdia e a bondade de Deus. Aleluia! Cada um de nós tem uma esfera de influência que apenas nós podemos mudar. E Deus opera grandes coisas através de pessoas simples como tu e como eu. Aleluia! Deus usa sempre pessoas simples, ok? Pessoas simples. Também vemos que o mundo é transformado através de pessoas que servem, ok? Pessoas que têm o serviço, têm o servir no seu coração. Olha, servir foi a cura para o problema que estava a acontecer lá em Atos, no capítulo 6. E sabe, eu acredito que serviço é a cura para a maior parte dos nossos problemas. Sabe, quão diferente seria o mundo se decidíssemos todos os dias encontrar formas de nos servirmos uns aos outros, não é? Sabe, não obrigar os outros a servirem-nos. Isso é outra história, é outra pregação, é para outro dia. Sabe, serviço é a cura para a maior parte dos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias. Mas também sabe, olha, no entanto, eu penso que é uma cura lenta, é uma cura mesmo lenta, sabe? E por vezes até pode parecer que não está a funcionar, não é? Que as coisas parecem que não estão a funcionar, não é? Às vezes olhamos para o teimoso, não é? As irmãs olham para o meu marido é teimoso, eu estou a servir, ou ao contrário, não é? A minha esposa, eu faço tudo para que mude, para que as coisas corram bem, mas parece que as coisas não estão a funcionar. Mas sabe, as coisas não é assim de um momento para o outro, não é? Quando estamos a educar os nossos filhos, não é? Quando estamos a educar os nossos filhos, estamos a servir os nossos filhos, é ou não é? Sabe? Muitas vezes, mas não está a funcionar. Eles parecem que estão cada vez mais malucos, dão comigo em doido. Né? Sabe? E como os resultados podem demorar a aparecer, muitas vezes nós somos levados a querer assumir o domínio em que tentamos, pela força, não é? A exercer controlo, exercer domínio, impondo a nossa vontade. Mas sabe, acima de tudo, serviço é a forma como Deus opera. E nós podemos exercer autoridade como pais e ainda assim continuar a servir os nossos filhos. São duas maneiras bem diferentes de operar que têm resultados bem diferentes. Sabe, um tipo de disciplina vem porque estamos irados, não é? E aí nós precisamos mesmo aprender a controlar-nos. Eu estou a falar para mim, não estou a falar para mais ninguém. Estou a falar primeiro para mim, não é? Precisamos aprender a controlar-nos, a não usarmos a disciplina quando estamos zangados. Vamos contar até 10, vamos lá abaixo e depois já quando voltamos já vimos mais calminhos e já podemos tratar, disciplinar de uma forma diferente. Estão comigo? Acho que sim. Não é? Um outro tipo de disciplina vem porque nós temos o desejo de os ajudar, para que eles se possam tornar homens e mulheres melhores, porque é algo para o seu próprio bem. E cabe a cada um de nós escolher o melhor caminho e mudarmos o nosso mundo, através do serviço. Neste reino que Jesus implantou nos nossos corações, as coisas são feitas de uma forma diferente.
Servir é a nova norma. Servir é o novo normal. Servir é a forma como nós governamos. Servir é a forma como nós nos impomos. Amém? Nós não mudamos nada através da força. Nós não mudamos nada através da guerra. Nós não mudamos nada através da imposição de regras, de domínio, de controle. Nós mudamos o mundo através da fé, da esperança, do amor e do serviço. Aleluia! E eu penso que como igreja nós precisamos apanhar e viver nesta verdade. Eu penso que nós estamos lá, mas queremos sempre mais, amém? Queremos sempre mais. É tremendo ver a forma como nestes dias tão complicados nós continuamos a ser igreja, amém? É tremendo ver a forma como nestes dias tão complicados nós vemos que como corpo de Cristo, nós continuamos a cuidar uns dos outros. E nós precisamos caminhar uns com os outros, servirmos uns aos outros. E ao agirmos assim, iremos construir o tipo de igreja que se levanta com uma missão para o mundo que está à nossa volta. O mundo é transformado por aqueles que servem. E eu penso que todos nós precisamos abraçar esta forma de operar do reino de Deus. A comunidade avança quando o povo serve. Mas sabe, quando o povo para de servir, a comunidade morre. Terceiro, o reino de Deus avança quando o povo tem aquela mentalidade de, como é que é dizer isto? De, farei o que for preciso. Custa o que custar. O quê? É preciso fazer isto? Vamos lá, eu estou cá. Vai-me custar? Vai, mas eu estou cá para fazer. É preciso fazer outra coisa qualquer? Eu vou fazer, eu vou pôr as minhas mãos à obra. É para fazer, é para fazer. Vai-me custar? Não faz mal, eu estou cá para fazer. Amém? Sabe porquê? Porque a nossa missão é importante demais, é tão importante, para nós ficarmos preocupados com o nosso bem-estar. Eu tenho que ver o não sei quê. Não, mas eu tinha uma reunião. Eu tenho que descansar, não é? Então agora... Não. Malta, não, isto é uma missão de vida. Esta é a nossa missão. E proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Sabe, muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso bem-estar espiritual. Alimentamos-nos né? com mensagens. Hoje em dia temos mensagem no YouTube em português, em francês, em inglês, em xingalês, em tudo e mais alguma coisa, de trás para a frente, de todos os estilos calminhos, estímulos animados. É tudo o que nós precisamos. Sentimos-nos tão bem. Tantas músicas, tantos CDs. Que qualidade, que maravilha. Concertos, que ir a um concerto cristão, que maravilha. Programas cristãos. Sinto-me tão bem. Eu estou tão bem. Isto é que é, né? Quero mais para mim. Parece o monstro das bolachas, né? Como todas as bolachas, né? Queremos tudo e mais alguma coisa. Né? Temos que estar sempre com alguma coisa. Mas sabe, todas estas coisas que eu falei, eu não estou a dizer que são más. São boas. Sim, são boas, graças a Deus por elas, sabe? Mas também só são boas se elas servirem para recarregarem as nossas forças. Aleluia! Se elas servirem para nos dar mais energia, para fazermos o quê? Para cumprirmos a nossa missão para a qual fomos chamados. Amém? Mas sempre que o nosso bem-estar se torna mais importante que a nossa missão, meus irmãos, nós precisamos parar. Precisamos mesmo parar, olhar para o nosso coração, voltar para o básico, voltar para os rudimentos, para aquilo que é básico, para aquilo que é essencial. Amém? Pensa um pouco sobre isto, não é? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não estou a fazer agora? O que é que eu posso fazer para contribuir para o avanço do reino de Deus na minha geração? Há tantas coisas tão simples que nós podemos fazer na nossa igreja, não é? Sabe? Tão simples. Sei lá. Tipo, quando chegamos de manhã, não é? Agora pronto, não podemos. Mas estacionar lá em cima para deixar aqui o espaço aqui para outras pessoas que vêm mais tarde. Sei lá. Telefonar àquele irmão que já não falamos há algum tempo.
mandar uma mensagem, saber que estamos juntos. Nós fazemos isso, eu sei que os irmãos fazem isso, não é? Pensar, não, olha, eu vou assumir. O que é preciso fazer? É preciso, nesta área, naquela área, ninguém quer assumir. Eu estou cá, estou pronto. Somos como os soldados, são sempre prontos, não é? Vou assumir o compromisso de liderar uma equipa, vou-me voluntariar para uma outra área, vou assumir o compromisso de começar a dizimar, de ser fiel com as minhas ofertas, com os meus dízimos, vou assumir o compromisso de orar mais e mais pela igreja, pelo crescimento do reino de Deus nesta cidade, assumir um compromisso de orar todos os dias pelos nossos pastores, para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus traga palavra fresca e refrescante todos os dias, para que nos possa trazer bom alimento ao nosso coração, à igreja, a cada um de nós, orar para que Deus renove as suas forças. Amém? Meus irmãos, deixe-me fazer um desafio nesta manhã. Aleluia! Olha, vamos ser um povo que não se contenta com os serviços mínimos, ok? Nós estamos a comparar com a vida abundante que nós recebemos do nosso Deus. Amém? E isso não nos deve fazer ter aquela atitude de, pronto, vou fazer os mínimos, os serviços mínimos, já está. É tão fácil nós contentarmos com o pouco, com o suficiente. É tão fácil nós passarmos pela vida e apenas cumprirmos o nosso dever religioso, de vir ao domingo de manhã, ouvir a palavra de Deus e pronto, estamos sossegaditos na nossa vida, já picámos o ponto, já aparecemos. Pronto, está feito. É tão fácil deixar para os outros o trabalho que devíamos ser nós a fazer. Meus irmãos, não nos contentemos com o suficiente. Nós estamos perante um mundo que está perdido sem Jesus. E eles necessitam desesperadamente daquilo que nós temos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A missão de Deus na tua vida, o mover de Deus na tua vida é digna do nosso melhor, é digna das nossas vidas, é digna do teu coração, é digna da tua alma. Amém? E nós só iremos trazer mudança de se desenvolvermos em nós esta atitude. Eu farei o que for preciso, custe o que custar. Aleluia! E então, para terminar, o quarto ponto que nós podemos... A quarta lição, vamos dizer assim, que nós podemos aprender com esta história, retirar desta história, é que há aqui um grande paradoxo entre a graça e verdade. Não é? E sabe, o mundo tem dificuldade em compreender como é que nós conseguimos operar desta forma, como é que a igreja opera desta forma. Porque este paradoxo da nossa fé em que nós abraçamos a graça, mas também abraçamos a verdade. Sabe, olha, Estevão, depois os irmãos leiam, por favor, o capítulo 7 e depois o capítulo 8 de Atos. Mas sabe, Estevão, ele levantou-se perante o concílio e ele prega a verdade. Ele pregou a verdade. Sabe, ele não tentou pintar ali um quadro muito bonito, mas ele, perante aquele concílio, ele prega sobre o plano de Deus para a humanidade. Ele começa em Abraão, passa por Moisés, lembra o êxodo do povo de Israel, fala da lei, fala dos profetas. Os irmãos leiam o capítulo 7. É uma das mensagens mais belas que nós encontramos na palavra de Deus. Basta ler o capítulo 7 de Atos para entendermos toda a história da redenção. Tudo está condensado neste capítulo. E sabe, perto do final, Estevão levanta-se, ele aponta o dedo e declara: foram vocês que rejeitaram os profetas, foram vocês que mataram o Filho de Deus. E sabe, Estevão, sem rodeios, não é? Como nós costumamos dizer, sem papas na língua, ele proclama a verdade. Ele declara a verdade. Não é? Mas sabe, quando aquelas pessoas começaram a pegar em pedras para o apedrejar, quando as pedras começaram a voar pelo ar, Estevão, ele expressa graça, ele expressa bondade e ele expressa compaixão. Sabe? E tal como Jesus, Estevão não orou por libertação, não é? Tal como Estevão ora: Senhor, recebe o meu espírito, mas depois diz: Senhor, não lhes imputes.
este pecado. Sabe? E para o mundo é difícil entender este paradoxo. Por um lado declaramos a verdade, e a verdade é algo intocável, a verdade não é negociável, mas ao mesmo tempo nós somos bondosos, amorosos, graciosos para com aqueles que se opõem à verdade. Sabe? E cada um de nós precisa aprender a lidar com este paradoxo. Jesus, ele era graça e é verdade. E nós somos chamados a abraçar a graça e a verdade. E a nossa missão requer precisamente isso de nós. E no final da sua vida, apedrejado até à morte, a vida de Estevão torna-se numa semente para algo mais poderoso, para elevar a igreja para um nível superior. E sabe, há um jovem que está lá presente nesta ocasião, que estava a ver tudo aquilo que estava a acontecer. Este homem chamava-se Saulo de Tarso. E no capítulo 8, este homem inicia uma perseguição terrível, como nunca antes visto, contra a igreja. E nós podemos ser levados a pensar, bom, afinal o evangelho não funciona. Bom, afinal ele proclamou a verdade, ele agiu, ele serviu, proclamou a verdade, ele foi gracioso e amoroso. Afinal isto não funciona, foi um trabalho, olha, foi bom enquanto durou. Mas meu irmão, olha, nada disso, deixa o evangelho operar, porque as coisas não são assim, amém? A semente precisa germinar, porque o evangelho sempre funciona quando o evangelho é semeado com graça, é semeado com verdade. Algum tempo mais tarde nós vemos o próprio Saulo converte-se ao evangelho e torna-se Paulo, o grande apóstolo Paulo. Paulo que mudou o mundo. Serviço e sacrifício, meus irmãos, sempre fazem a missão avançar. Amém? E nós queremos que a missão avance. Amém? Nós queremos implantar o reino de Deus nesta cidade, em Portugal. É isso que nós queremos. Então, meus irmãos, vamos servir. Vamos nos colocar disponíveis nas mãos de Deus. Não precisas ser uma pessoa muito sábia, com grandes cursos. Precisas ter um coração simples, receptivo, disponível para Deus usar. Amém? Porque Deus te opera e transforma através de pessoas que servem. Amém? E vamos estar prontos a fazer aquilo que for preciso fazer, custa o que custar, deixando de colocar o nosso conforto em primeiro lugar, mas colocando a missão que cada um de nós tem em primeiro lugar. Amém? Vamos ser um povo que serve. Vamos ser um povo que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Deus os abençoe.